Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Sentindo aqui de atender ao pedido de alguns amigos e amigas que me seguem no TikTok e no YouTube e falar um pouquinho sobre algumas divindades dos antigos juremeiros. Vejam bem, eu tomo como base para falar sobre esse assunto as três maiores etnias aqui do território do Rio Grande do Norte, tá? Que são os Tarariú, os Xumimi, também chamados Cariri, e os Potiguara, do grande tronco linguístico-cultural Tupi. Tá? Essas são as nações cujo histórico e elementos culturais e espirituais eu tomo como base para falar sobre isso. Imagine quantas outras etnias também não tinham suas concepções de sagrado e divindade. Vamos, primeiramente, lembrar do seguinte: essa conversa de que os índios adoravam o sol e a lua, isso aí é conversa fiada. Tá? A espiritualidade indígena é complexa, ela é rica, ela é poderosíssima, ela é extensa, ela é vasta. Essa conversa que nós geralmente ouvimos aí no ensino fundamental, no ensino médio e até nas universidades, hein, muitas vezes, de que o indígena adora o sol Guaraci e a lua Jaci. Bem, esqueça isso aí, tá? Obviamente, algumas etnias tinham seu culto solar, seu culto lunar, seus cultos estelares, tá? Mas em diversas sociedades humanas, inclusive entre os povos que deram origem à civilização, né, como a historiografia clássica nos mostra, os sumérios, os acádios, os babilônios, os egípcios, a civilização chinesa antiga, esses povos também tinham seus cultos estelares, solares, lunares. E vale salientar, a tradição que nós hoje chamamos Catimbó-Jurema é tão antiga quanto as tradições religiosas mais antigas do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Está muito antes do cristianismo surgir, muito provavelmente tão antiga quanto a primeira manifestação do panteão sumero-babilônico é o nosso Catimbó-Jurema. Tá? É muito antigo. E aí vejam só, a crença em um Deus soberano, em um Deus onipotente, marcou as tradições indígenas, marcou marcou a cultura e a espiritualidade dos nossos ancestrais jurimeiros. Os índios do litoral chamavam o Deus Criador de todos os seres visíveis e invisíveis de Munhã. Os catimbozeiros aqui do estado do Rio Grande do Norte, os catimbozeiros mais antigos, né, chamavam esse Deus de Monã. Tá? A catequese divulgou a ideia, uma ideia adaptada, né, de que o Deus verdadeiro se chamava Tupã na língua indígena, tá? Mas Tupã é uma expressão da divindade suprema. Tá? Tupã é o raio, é o Deus do raio. E aí os Tarairiú têm um nome para Deus, para esse princípio, essa força criadora. Os Xumimi tinham outro nome para Deus, tá? Mas independente dos nomes, a ideia de um Deus soberano, de um Deus que está acima das forças da natureza e que está acima de todos os outros seres espirituais esteve e está, continua presente entre os povos juremeiros. Eu digo povos juremeiros, tá? Porque existe mais de uma etnia juremeira e existe mais de uma família de catimbó juremeiros. É importante lembrar também esse aspecto de nossa tradição, mas todos somos juremeiros, tá certo? Independente de em minha família ter muitos elementos de origem judaica, independente de na sua família de Jurema ter muitos elementos cristãos, independente de na sua família de Jurema ter muitos elementos de origem africana, independente de teu pai de Jurema ou tua mãe de Jurema adotar elementos do kardecismo ou da Umbanda, tá? Nós somos todos juremeiros, mas é importante lembrar, Jurema é Jurema, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Catolicismo romano é catolicismo romano, kardecismo é kardecismo. Tá? A Jurema é uma tradição singular. Ela tem sua própria estrutura de fé. Ela tem a sua própria concepção de sagrado. E ela tem seus deuses, suas divindades, maiores e menores. E se nossos ancestrais cultuavam esses deuses, nossos ancestrais juremeiros, das várias etnias juremeiras, por que nós não podemos cultuá-los? Tá?
E aí alguém pode dizer, não é porque a gente não sabe mais como eles faziam, nós perdemos essa ciência. Mas é que está. Primeiro que elementos importantes dos antigos cultos às divindades dos povos juremeiros se encontram na etnografia, na historiografia e na antropologia. Nós podemos realizar uma parte do resgate. Esse é um ponto importante. Agora vejam bem, se um mestre de Jurema, um encantado da Jurema, vem ao terreiro nos dias de hoje e traz um ponto de um outro encantado que trabalhou aqui, que esteve vibrando aqui na Terra há 200 anos atrás, se um encantado da Jurema se manifesta no terreiro e traz a ciência de uma medicina, de um remédio, de uma cura, que possui mais de 500 anos de existência, por que que o encantado da Jurema também não pode nos fornecer elementos importantes para restabelecermos o culto a um antigo deus de um panteão juremeiro? É claro que pode, se você procurar, se você perguntar, e se você merecer, ele vai te dizer. E para citar aqui algumas divindades de povos juremeiros, vamos lá. Uma muito importante, que está presente na vida de todo catimbozeiro, de toda catimbozeira, e pouca gente dá valor, tá? É o primeiro ser gerado pelo Deus Criador de todos os seres, de acordo com a tradição Xumimi, um dos mais antigos povos juremeiros do Nordeste brasileiro. O primeiro ser criado por Deus foi Badzé, o pai de todos os encantados. E quem é Badzé? Badzé é o espírito do tabaco. É por isso que eu digo, com todo respeito, meu irmão, minha irmã, quando você estiver fumando, pense e peça coisas boas. Reverencie o espírito do tabaco. Não falte ao respeito com esse espírito, tá? Ele, analogamente falando, arquetipicamente falando, tem a ver com Cristo, que foi o primeiro ser, de acordo com a teologia cristã, gerado por Deus. Primeiro ser, tá? De todo o cosmos, dentro do universo da perspectiva cristã, gerado por Deus foi o Cristo. Aí os cristãos, pelo menos aparentemente, têm toda a reverência ao Cristo. E por que você, juremeiro, catimbozeiro, não tem reverência ao tabaco, não respeita o cachimbo? Olha aí, vamos começar por aí, né? Um primeiro passo. Outro povo juremeiro, os Tarairiú, tinham como espírito ancestral um grande espírito chamado Ochá, que os holandeses chamavam de Grande Roxa. Ochá é um dos ancestrais divinizados que se manifestavam nas sessões dirigidas pelos grandes pajés Tarariú. E um elemento que estava presente também no culto a Ochá, para evocá-lo, era o tabaco, a fumaça do cachimbo. E uma divindade menor, em comparação ao grande Munhã e ao grande Deus Tupã, tá aí ao grande ser, a grande mãe Quaraçã, que é uma divindade da floresta, considerada a dona da floresta, a rainha da floresta, toda reverência e respeito, tá? A nossa Caapora. O que é que significa essa palavra? O morador do mato, a florzinha da mata, a comadre florzinha. Reverência e respeito total com essa divindade ancestral. E aí não dá pra gente falar muito num videozinho curto, né, assim. Há coisas, obviamente, que eu só transmito para quem está aprendendo Jurema comigo. Por quê? Não é por outro motivo, é porque eu sei que tem muito irmão, muita irmã, que infelizmente vai ouvir e vai dizer, esse cara tá viajando. Esse cara tá inventando, tá criando coisa. Ele tá querendo fazer um negócio que é impossível. Impossível nada. Tá? Quer ver porque não é impossível? É importante que nós, juremeiros, restabeleçamos o contato com a floresta, o contato com a natureza, o contato com a mata, que nós relembremos como se entra na floresta, como se respeita os guardiões da floresta, entrando em contato com esses encantados, com essas linhas de mistério, e aí a tradição vem voltando, tá? Porque ela é o que é o sagrado, coexiste com Deus. Tá? Cabe a nós buscarmos o que há de mais sagrado em nossa tradição. E não transformarmos a Jurema no forno do lixo, como tem muita gente que infelizmente faz. Até breve.